Olá, bem-vindo a Sussurros da Mente. Hoje vamos abrir uma questão que incomoda e também salva. Por que pessoas comuns, em certas circunstâncias, tornam-se capazes de ferir, humilhar ou mesmo destruir outros? Essa não é só uma curiosidade teórica, é algo que toca decisões do dia a dia, organizações e a forma como construímos nossas comunidades. Feche os olhos por um segundo e imagine uma situação casual. Você no seu trabalho, numa sala de reunião ou numa fila, algo muda menos. Uma ordem é dada a um papel, é atribuída uma rotina, é instaurada menos. E de repente o que antes parecia evidente deixa de ser. De onde vem essa transformação? O que move pessoas boas a tomar atitudes que em outro contexto seriam impensáveis? Existem respostas concretas, não misticismo, não destino. A psicologia social documentou em estudos rígidos que o ambiente e a posição social criam forças que dobram escolhas morais. Hoje eu vou te contar as histórias, explicar os mecanismos e, principalmente, mostrar passos práticos para que você e as pessoas ao seu redor resistam a essas pressões. Vamos começar por dois experimentos clássicos que abalaram pressupostos: o estudo de obediência de Stanley Milgram e o experimento da prisão de Stanford, conduzido por Philip Zimbardo. Ambos mostram, com rigor, que contexto e papéis moldam comportamentos muito mais do que imaginamos. No estudo de Milgram, pessoas foram convidadas a participar de uma pesquisa sobre aprendizado. Eram professores que aplicavam choques a um aluno cada vez que ele errava. O detalhe que prendeu a atenção do mundo: havia uma figura de autoridade, um experimentador que instruía as pessoas a continuar, mesmo quando o aluno gritava de dor. A maioria dos participantes obedeceu até níveis que, mais tarde, pareceriam perigosos. Não porque eles fossem cruéis por natureza, mas porque as circunstâncias permitiram menos, e a autoridade legitimou menos aquilo que parecia errado. No experimento de Stanford, Zimbardo criou uma prisão simulada num porão da universidade e escolheu estudantes para desempenharem os papéis de guardas e prisioneiros. Num curto período, os guardas começaram a adotar condutas humilhantes, estripar preços, impor punições, brincar com a indignidade alheia. Apenas 10. A experiência saiu do controle. O que nos ensina isso? Que papéis, símbolos uniformes, espelhos, óculos escuros e a estrutura social induzem pessoas a agir como o papel espera. E então vem Abu Ghraib, menos um caso real e sombrio em que jovens soldados, inseridos num ambiente de tensão, anonimato e ordens confusas, participaram de abusos contra prisioneiros. Antes de irem para lá, eram pessoas com famílias, com rotinas, sem predisposição para crueldade. O que mudou foi a teia das circunstâncias. E essa mudança não acontece apenas nas histórias de guerra. Aparece em corporações, grupos, ambientes online. A pergunta urgente é: como reconhecer e frear isso? Para entender e intervir, precisamos conhecer os mecanismos que tornam tudo isso possível. Vou destacar 4 que aparecem repetidamente: desindividuação, desumanização, eufemização e conformidade por autoridade. Desindividuação é o fenômeno em que a identidade pessoal se dilui, quando alguém é transformado em um papel, um número, uma função. Pense na diferença entre ser João que mora na rua 10 e guarda número 3. A máscara social reduz a autoconsciência e, com isso, a fricção moral. Quando não nos sentimos vistos como indivíduos, decisões que ferem o outro ficam mais fáceis. Desumanização é o processo de reduzir alguém ao status de objeto, animal ou rótulo. Chame alguém de verme e você altera a maneira como se relaciona com ele. A história humana está repleta de tragédias justificadas por rotulações que neutralizaram empatia. Eufemização é o uso de linguagem que suaviza ou disfarça. Interrogatório aprimorado, SAWA como técnica. Relocamento pode soar burocrático. Transformar a destruição ou violência em jargão cria um verniz ético que facilita ações gravosas. Finalmente, a conformidade por autoridade. A inclinação de muitas pessoas a obedecer figuras que aparentam legitimidade. Quando a ordem vem de alguém que representa a autoridade, um cientista, um líder, um superior, a demanda por pensar criticamente diminui. Milgram mostrou exatamente isso. Esses mecanismos atuam em conjunto. Uniformes criam desindividuação. Linguagem institucional e eufemismos dessensibilizam. Estruturas hierárquicas inibem questionamento. Rótulos destroem empatia. O resultado é uma estrada escorregadia, em direção a comportamentos que isoladamente a pessoa jamais escolheria. Mas quero ser claro: reconhecer o problema é o começo, não o fim. Há caminhos práticos para resistir a essas forças, menos na vida pessoal, nas organizações e nas relações digitais. Vou listar ações testadas e diretas, com passos que você pode aplicar já. Nomeie o papel em voz alta. Antes de aceitar um comando ou assumir uma tarefa, verbalize o papel.
Agora estou assumindo o papel de moderador. Dizer em voz alta cria fricção cognitiva, menos um passo simples que nos lembra que não somos apenas um papel. Institua pausas deliberadas. Quando a pressão aumenta, a tendência é reagir. Introduz uma pausa de 30 a 100 segundos antes de executar decisões críticas. Esse atraso, aparentemente pequeno, restaura parte do pensamento crítico. Use checagens éticas curtas. Tenha uma lista de 3 perguntas rápidas. A preserva a dignidade? B. Quem será afetado? C. Estou transferindo culpa? Responda mentalmente ou em voz baixa. Essas perguntas servem como filtros automáticos. Distribua a responsabilidade. Em vez de decisões centralizadas, peça a revisão por pares para ações sensíveis. 2 ou 3 pessoas com poder de veto reduzem a tendência à conformidade. Nomeie consequências concretas. Sempre que for tomada uma decisão que impacta outras pessoas, escreva as consequências reais num documento ou num e-mail. Tornar as consequências públicas desencoraja racionalizações. Treine empatia ativa. Exercício simples. Todo dia, escreva 3 qualidades de alguém com opinião diferente. Pratique 5 minutos de escuta ativa. Antes de publicar algo, imagine a pessoa. Repetição torna a empatia hábito. Reescreva a linguagem. Se no ambiente corporativo alguém chama limpeza de reorganização funcional ou desligamento de realocação, proponha renomear a ação em termos que exponham as consequências humanas. Isso eleva a barreira moral. Registre e aprenda com falhas. Quando ocorrer um erro ético, documente. Analise gatilhos, processos e oportunidades de correção. Aprender com falhas cria imunidade cultural. Agora, alguns exemplos práticos que ilustram a aplicação dessas medidas. Cenário: a reunião. Um gestor pede cortar custos, reduza a equipe se necessário. Antes do agir, peça que a proposta seja documentada, com impactos previstos. Nomeie o papel. Como gestor, preciso explicar os critérios, pausa, checagem ética, resultado provável, menos decisões impulsivas. Cenário B: moderador online, um post viral ataca um indivíduo. Em vez de retweetar impulsivamente, passe 30 segundos, faça checagem. Isso reduz dignidade e tem fonte. Se a resposta for sim, não compartilhe. Ação: denunciar conteúdo que incita a desumanização, não alimentar. Cenário C: instituição militar ou corporativa. Ao receber ordem dúbia, peça a confirmação por escrito e envolva um terceiro na revisão. Transforme ordens verbais em processos auditáveis. A auditoria interna desestimula práticas que se apoiam na ambiguidade. Também é útil compreender padrões históricos para reconhecer red flags. Jonestown, Abu Ghraib. Eventos de limpeza étnica, menos todos têm traços em comum. Liderança carismática sem freios. Linguagem que desumaniza. Isolamento do grupo e rotinas que recompensam conformidade. Ao conhecer esses padrões, você desenvolve um radar para detectar sinais de alarme. Há estratégias psicológicas que ajudam a manter a clareza. Uma delas é a visualização inversa antes do agir. Imagine o pior resultado humano da sua ação. Concentre-se em detalhes. Quem sofre? Qual a sensação? Sentir empatia antecipada reduz a abstração e revela consequências reais. Outra técnica é a micro-responsabilidade pública. Compartilhar metas éticas com alguém confiável cria pressão social positiva. Pesquisas mostram que metas tornadas públicas têm maior probabilidade de serem mantidas. No mundo digital, o ambiente amplifica desindividuação e desumanização. Comentários anônimos, threads impulsivas e bolhas de confirmação criam um caldo propício para desdobramentos negativos. Para combater isso, crie normas de conduta claras em comunidades. Use sistemas de moderação colaborativa. Promova pausas antes de publicar. E a coragem? Como cultivar comportamentos heróicos em contextos adversos? Heroísmo muitas vezes não é espetáculo. É ato discreto, simples e imediato. O Subway Hero que puxa alguém dos trilhos ou o colega que denuncia a irregularidade são exemplos de pequenas ações que salvam. Cultive a cultura do pequeno ato. Se cada pessoa assumir um gesto de proteção, a soma produz resistência coletiva. Vamos construir um plano prático e aplicável em 30 dias. Um kit de transformação pessoal e coletiva. Dia 1. Escolha uma ação mínima de responsabilidade. Pausar 30s. Antes de compartilhar. Perguntar quem será impactado. Antes de decidir. Declare publicamente comentário chat de equipe. Dias 2-7. Pratique a checagem ética em todas as decisões que impliquem terceiros. Registre cada vez no seu diário. Dia 8. Convide um parceiro de responsabilidade menos alguém que verificará 2 decisões por semana. Dias 9-14. Institua rituais visuais quadro com X diário para cada dia que a checagem foi aplicada. Dia 15. Reúna feedback e ajuste a checagem. Torne-a mais prática. Dias 16-29.
Aumente a exposição gradualmente e menos compartilhe. Aprendizados em uma mensagem curta ao grupo ou rede. Dia 30, faça um relatório pessoal de evidências, quantos X marcados, quantas pausas, decisões ajustadas. Avalie e planeje o próximo ciclo. Esse ciclo serve para indivíduos, equipes e pequenas organizações. A repetição transforma intenção em identidade. Eu sou alguém que verifica antes de agir. Identidade é o motor que mantém os hábitos. Quero também te dar um conjunto de frases práticas para usar em contextos difíceis. Elas ajudam a criar fricção e evitar reações automáticas. Antes de seguir, preciso anotar as razões e os impactos. Posso ter um minuto para pensar e checar com um colega. Qual é o critério que estamos usando para considerar essa ação aceitável? Quem sofrerá com essa decisão? Vamos listar as consequências. Se eu fosse o afetado, como me sentiria com essa ação? Use essas frases como atalhos verbais. Elas protegem você e dão espaço para reflexão coletiva. Agora vamos falar de linguagem pública e líderes. O papel de figuras de autoridade é ambivalente. Podem ser agentes de cuidado ou catalisadores de dano. Quando líderes usam linguagem neutra para cobrir violência a medidas necessárias, efeitos colaterais, a população tende a aceitar ações que deveriam ser contestadas. Por isso, aprendam a traduzir jargões em consequências humanas. Exponha, nomeie, pergunte. Também é importante cultivar ambientes que recompensem dúvida construtiva. Empresas e instituições que incentivam questionamento e geram canais seguros de feedback são menos vulneráveis. Cria ritual do desconfirmação. Ao final de propostas sensíveis, alguém questiona riscos éticos e registra a resposta. Vamos falar sobre pequenos sinais que indicam risco de descida moral em qualquer sistema. Linguagem que rotula grupos, ausência de prestação de contas, anonimato normativo e culto à autoridade sem contestação. Quando você perceber 2 ou mais desses sinais juntos, considere isso um alerta vermelho. Antes do Fecker. Quero te propor 3 exercícios práticos rápidos, concretos e testados. Exercício 1 menos pausa dos 60 segundos. Durante uma semana, escolha qualquer decisão com potencial impacto em outras pessoas. Antes do agir, respire e conte 60 segundos. Registre se a opinião mudou depois do intervalo. Exercício 2 menos a checagem das 3 perguntas. Implemente as 3 perguntas dignidade, afetados, transferência de culpa em todas as decisões da sua semana. Marque quantas vezes a resposta positiva levou a um adiamento ou reescrita. Exercício 3 menos sertão de empatia. Por 7 dias, dedique 5 minutos a escrever sobre a vida de uma pessoa que você discordou recentemente. Procure qualidades e contextos. Observe como muda a sua reação. Esses exercícios são curtos, mas seu efeito acumulativo é real. Pequenas mudanças incrementais produzem culturas mais resistentes. Chegamos àquele ponto crítico. Não se trata de distrair-se com medo, mas de empoderamento. Conhecer os mecanismos é um antídoto. Saber que você pode significa que há escolhas, e escolher requer prática. A ética não é um estado estacionário. Se você está pronto para agir agora, comece com um passo simples. Escreva no campo de comentários. Dia 1 menos minha ação será. E descreva a ação mínima que você fará. Isso cria responsabilidade pública e aumenta a chance de continuidade. Antes de encerrar, Trust Convites. Se gostou deste conteúdo, deixa o like, isso ajuda o canal a alcançar outras pessoas que precisam dessa mensagem. 2. Compartilhe com alguém que possa se beneficiar desta reflexão. 3. Inscreva. Se ative as notificações menos aqui nos Sussurros da Mente, teremos episódios diários com práticas e ideias para fortalecer hábitos éticos e de alta performance. Obrigado por ouvir com atenção. A linha entre o bem e o mal não é uma fronteira distante. Ela está nas pequenas decisões que tomamos todos os dias. Faça da vigilância um hábito. Faça da responsabilidade um ritual. E lembre-se, o que preserva a dignidade coletiva é um conjunto de atos simples, repetidos, alinhados ao cuidado pelo outro. Nos vemos no próximo vídeo. Traga seu relato, registre seu sex e volte para compartilhar resultados. O mundo muda quando pequenas escolhas se tornam padrões.